Condenada por tirar a vida de pelo menos 7 homens entre os anos de 1989 e 1990, Aileen Wuornos é citada muitas vezes como sendo a primeira mulher serial killer dos Estados Unidos. Ao contrário do perfil das mulheres assassinas em série, ela não conhecia as suas vítimas que foram mortas a tiros. Sua história gerou livros e filmes, entre eles Monster, Desejo Assassino, estrelado por Charlize Theron no papel de Aileen e Christina Ricci no papel de Tyre. A Charlize ficou totalmente diferente fisicamente para interpretar este papel. A assassina em série e prostituta dos Estados Unidos, conhecida como a Dama da Estrada, foi condenada por 6 dos 7 crimes e executada em 2002 com injeção letal. No tribunal, ela parecia louca, agressiva e fora de controle. No entanto, uma retrospectiva de sua trágica infância e adolescência mostra um lado diferente e prova que ela nunca teve realmente uma chance em seu próprio mundo distorcido e que foi abusada de todas as formas desde a infância. Esta história divide muitas opiniões e você vai entender no decorrer dos fatos que eu vou apresentar aqui. Eu sou May Horta e começa agora Terças do May. Já peço para deixarem o like agora no início do vídeo e também para clicar no botão vermelho aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito no canal. Dessa forma você pode acompanhar todo o meu conteúdo. E me segue também nas minhas redes sociais, por lá eu aviso sempre vocês quando tem atualizações por aqui. Vamos embora para o caso de hoje? Nascida em 29 de fevereiro de 1956 em Michigan, Aileen Carol Pittman teve um dos piores começos da vida. Sua mãe, Diane Wuornos, se casou com Dale Pittman quando tinha ainda 13 anos de idade. Dale tinha uma história de violência, de sociopatia e era molestador. Ele era tão cruel que brincava de amarrar os gatos e jogá-los no varal para vê-los lutar. Aileen nunca conheceu o pai, pois ele foi preso e acusado de molestar crianças. Em 1969, ele se enforcou atrás das grades. A mãe de Aileen, Diane Wuornos, tinha apenas 15 anos de idade quando deu à luz o irmão mais velho de Aileen, Kit. Ele nasceu em 1955. Criar 2 filhos pequenos e sozinha era demais para a adolescente Diane, então ela os abandonou no apartamento no meio de moscas, de sujeira, e os avós maternos foram até este apartamento e resgataram os netos e os adotaram como filhos legítimos. A partir daí, os irmãos Aileen e Kit passaram a assinar o sobrenome Wuornos. Aileen e o irmão Kit foram criados pelos avós sem saber que eles não eram os seus pais verdadeiros. E eles foram submetidos a muitas agressões cruéis. Desde novinha, Aileen Wuornos e o irmão tomavam muitas surras do avô. Ele era muito enérgico. Ele também obrigava Aileen a deitar de bruços na cama ou então inclinar sobre uma mesa nua e recebia várias chicotadas. Uma amiga de infância de Aileen, Dawn, ela participou da gravação de um documentário sobre Aileen e dizia que dava para ver sobre as roupas as marcas e os ferimentos dessas surras. Ela ficou chocada. Aileen era uma criança muito solitária na escola. As outras crianças não se aproximavam para brincar. Os professores também não se importavam. Ela era uma criança que vivia sempre pelos cantos, tristonha e fechada. Aileen era muito maltratada pelas pessoas no geral. E os vizinhos sabiam de todo o sofrimento que ela e seu irmão passavam em casa, mas preferiram se omitir, se calar, e nada fizeram. Aileen se dava muito bem com a avó, porém os avós eram alcoólatras e o avô também era um molestador de crianças. Que destino cruel. Ainda na infância, Aileen foi abusada e molestada de todas as formas possíveis pelo seu avô, que ela acreditava ser seu pai. Ele a obrigava a limpar o cinto que ele ia usar para dar uma surra. Fazia com que ela tirasse toda a roupa, dava uma surra na menina e depois abusava dela. Mas foi aos 12 anos que ela descobriu que os seus avós não eram realmente os seus verdadeiros pais. A avó estava muito doente com uma doença hepática, então revelou aos netos que eles eram adotados e que a mulher que eles achavam ser a irmã mais velha deles
era na verdade a mãe biológica. Ela ficou muito revoltada com essa revelação e se rebelou contra os avós. Com isso, os espancamentos também ficaram mais violentos. Aos 14 anos de idade, Aileen engravidou após ser estuprada por um amigo de seu avô. Ela deu à luz a um menino que foi entregue para a adoção. Antes disso tudo acontecer, Aileen já sofria abusos físicos traumáticos demais para uma criança. E depois dessa gravidez e o trauma do parto, o filho, que nasceu em 1971, foi levado para uma adoção fechada, ou seja, o seu paradeiro é desconhecido. Não se tem notícias de onde e de quem é essa criança, de onde ela está, quem é. Com 15 anos de idade, Aileen perde a avó, sai da escola, é expulsa de casa pelo avô, o avô expulsa ela e o irmão Kit da sua casa. Aileen então começa a se prostituir. Segundo relatos de amigas próximas de Aileen relatou que chegou a ter relacionamento íntimo com o seu irmão. Ou seja, fica bem claro que os valores morais da Aileen e do irmão Kit era totalmente inexistente. E este acaba sendo um comportamento repetido entre pessoas que vêm de lares em que são abusadas na infância. Para os dois, era perfeitamente normal e aceitável que eles se relacionassem intimamente. Ainda segundo relatos de pessoas próximas, quando ainda estava na escola, ela também praticava sexo com os meninos em troca de dinheiro e cigarros. Esse dinheiro ela usava para comprar álcool, cigarros e também conquistar amigos. Aileen dava festas para ser aceita entre os amigos, mas no final ela sempre acabava sendo expulsa da própria festa porque se alterava demais. Ela ficava tão transtornada que ela chegava a tirar as roupas durante a festa e se oferecer para as pessoas em troca de favores. Nos 3 anos que se seguiram, Aileen e o irmão foram colocados na rua pelo avô, que estava sendo procurado pela polícia por abusar de um garoto menor. Aileen dormia na rua, às vezes dormia em carros, vivia na estrada. E eles moravam numa cidade que o clima era horrível, era muito frio e muito úmido. Chovia sempre, nevava. Ou seja, era humanamente impossível conseguir sobreviver nas ruas sem estar abrigado. Sendo assim, Aileen e Kit perdem o contato nessa época. Cada um vai para um canto. Algumas vezes, Aileen encontrava uma ou outra amiga de infância que a atualizava sobre os acontecimentos. E da mesma forma, tinha também notícias de Aileen. Ela tinha uma conexão muito bonita com a amiga Dawn, que fala dela com carinho e é a única que sabe de toda a história de Aileen e do seu irmão. Aileen viveu uns 2 anos assim, de cidade em cidade, dormindo em carros, tomando banho em postos de gasolina, se prostituindo para se manter. Em junho de 1976, a amiga Dawn avisa a Aileen que o seu irmão Kit estava muito doente e internado no hospital. Ele estava com câncer no esôfago e na garganta. Aileen vai imediatamente ver o irmão, que morre nesse mesmo dia. Ele tinha 21 anos. Ainda em 1976, desesperada por segurança e carinho, Aileen, com agora 20 anos, casa-se com o rico Lewis Gratz, de 70 anos. Ele era presidente do Yacht Club. E em 76, esse casamento foi anunciado nas páginas da sociedade do jornal local. No entanto, não demorou muito para que os demônios da Warnos viessem à tona. Ela abusou fisicamente do marido, espancando-o com a sua própria bengala sempre que ele recusava lhe dar dinheiro. Ela também frequentava os bares locais mais do que o habitual, bebia muito e acabava arrumando brigas nesses bares. O casamento durou apenas 9 semanas. Aileen tinha um comportamento muito diferenciado em cada lugar que ela chegava e também nomes. Em cada cidade que ela chegava, ela adotava um nome diferente. Isso dificultou um pouco para que as investigações a ligassem a alguns delitos. Afinal, nada mais prendia Aileen a sobrenome. Os familiares já estavam todos mortos. A avó, o irmão, o avô. Ela soube que o seu avô tirou a própria vida em casa para não ser preso por molestar um garoto. A mãe biológica nunca mais tiveram notícias. Nos anos de 1981 a 1986, ela cometeu vários delitos, sendo presa por algum deles, mas ficou pouco tempo também atrás das grades.
Ficava um ano detida, era solta, cometia outro delito, era presa novamente, era solta, cometia outro delito e assim foi. Os crimes foram assalto à mão armada, cheques fraudados, roubo de carro, obstrução da justiça, badernas e brigas em bares. E em 1986 ela conhece Tyra Moore, de 24 anos, num bar gay em Daytona Beach. Começaram aí um relacionamento romântico juntas. Era um casal que não estabelecia também residência fixa num lugar. Elas mudavam de casa, viviam em todos os lugares, moraram em trailers, quartos de motel e até em bosques próximos dos locais onde elas estavam. O Wuornos ainda continuava se prostituindo nas rodovias locais e ganhava algum dinheiro por semana. E ela se referia a Tyra Moore como sua esposa e ficou muito feliz em prover as duas. Finalmente ela havia encontrado o carinho que buscava por toda a sua vida, mas esse relacionamento estava condenado. Em entrevistas posteriores, a Tyra fala sobre o comportamento explosivo da Wuornos. Palavras dela. Houve inúmeras ocasiões em que ela e eu íamos a uma mercearia e alguém olhava de forma errada, ela não gostava, simplesmente ficava fora de controle e gritava: "O que você está olhando para mim?" Era muito embaraçoso. Era uma agressão que logo colocaria o Wuornos no corredor da morte. Em 13 de dezembro de 1989, o corpo de Richard Mallory foi encontrado numa estrada interestadual em Volusia. Ele tinha sido baleado 3 vezes e enrolado em um tapete. Em 1º de junho de 1990, a polícia encontra o corpo de David Spears. No dia 6, o corpo de Charles Carskadon. No dia 7, encontraram o carro de Peter Sims, com os vidros quebrados, sangue nos bancos e a marca de mão sangrenta, que mais tarde soube-se que era de Wuornos. Essas marcas estavam na maçaneta e na parte interior do carro. O corpo de Peter Sims nunca foi encontrado. Em 4 de agosto, o corpo de Troy Eugene foi encontrado na Floresta Nacional de Ukiah. A polícia também encontrou o corpo de Charles Richard em 12 de setembro e de Walter Gina Anthony em 19 de novembro. Todos os 6 corpos eram de homens que tinham de 40 a 65 anos de idade. Foram encontrados na mesma região e todos foram baleados com um revólver calibre .22. A polícia, então, pensando que poderiam estar com um assassino em série à solta, reviram as ocorrências do período e o ocorrido em 4 de julho de 1990 chamou a atenção. Rhonda Bale relatou ao bombeiro Hilbert que viu um acidente de carro em frente à sua casa. Do carro saíram 2 mulheres, uma morena e outra loira. A loira estava ferida no braço. Desceram discutindo. Rhonda ofereceu ajuda, mas elas recusaram, saíram andando e Rhonda então resolveu chamar socorro. Foi quando veio este bombeiro. O bombeiro avisou o xerife local, Steve, que investigou de quem era o carro. Não deu outra, era de Peter Sims, que estava desaparecido desde julho. Steve então divulgou o retrato falado das 2 suspeitas e a imprensa logo distribuiu fotos delas pela TV, jornal e começaram a receber várias pistas. Um homem disse que 2 mulheres, Tyra Moore e Lee, apelido de Eileen, alugaram um dos seus trailers no ano anterior. A dona de um hotel também disse que Tyra e Susan trabalharam para ela. Uma pessoa não identificada disse que Tyra e Susan eram uma dupla. Susan era um dos nomes que Eileen estava usando. A polícia logo traçou os movimentos de Tyra e de Eileen. Elas haviam ficado no motel Fairview, onde Eileen se registrou como Kami Marsh Green. A polícia checou as licenças de motorista de Lee, Kami, Susan, Lori e Tyra. O Centro Nacional de Informação Criminal descobriu que Susan, Kami, Lori eram nomes usados por Eileen Wuornos, Lee. Para conseguir dinheiro, elas penhoraram alguns dos objetos que elas tinham e verificou-se então a impressão digital de Eileen em uma câmera e em um radar que pertenciam à vítima Richard Mallory. Penhoraram também o anel da vítima Walter Gino. A polícia também localizou a impressão digital de Lori em um objeto e as impressões que estavam ali combinavam perfeitamente com as impressões digitais encontradas no carro da vítima Peter Sims, que nunca foi encontrado o corpo, hein, gente?
Em 5 de janeiro de 1991, a polícia colocou investigadores disfarçados de traficantes em localidades no estado da Flórida. Eles encontraram Aileen Wuornos em um pub e no dia 9 de janeiro ela foi presa com um mandato contra Lori. A Tyra Moore foi localizada alguns dias depois na Pensilvânia e ela aceitou depor em troca de imunidade. A Tyra sabia de todos os assassinatos da Aileen e conversou com ela por telefonemas, instruída pela polícia, esperando assim conseguir uma confissão da namorada. A Aileen acabou sendo descuidada nas suas conversas e disse que Tyra poderia falar para a polícia toda a verdade sobre os crimes e para que ela não fosse incriminada e presa também. Em 16 de janeiro de 1991, a Aileen confessou e disse que a Tyra era inocente. No entanto, a Aileen disse que matou esses homens alegando legítima defesa, que ela foi estuprada por eles após pegar carona na estrada. Em razão da notoriedade dos crimes e da cobertura da mídia, a Aileen tinha destaque, e quanto mais famosa ela se sentia, mais crimes ela confessava. E em razão das coberturas jornalísticas, ela acabou se tornando o centro das atrações. Com isso, uma criadora de cavalos, Arlene Presley, ela tomou conhecimento da história da Aileen nos jornais e acabou enviando uma carta, escrevendo e dizia que Jesus tinha dado as ordens para ela defender a Aileen. Em 30 de janeiro, então, a Aileen ligou para a Presley e acabou que as duas viraram amigas e a Presley virou defensora da Aileen. Deu várias entrevistas dizendo que a Wuornos era boa, era pura, que ela era inocente, enfatizou todos os problemas que a Aileen teve durante a sua infância, que foi uma infância de constantes abusos. E em 14 de janeiro de 1992, finalmente a Aileen foi a julgamento, acusada de matar Richard Mallory. As provas e as acusações eram bem sólidas, e a Tyra foi chamada para testemunhar contra a Aileen. E disse, inclusive, que a Aileen não parecia muito abalada quando ela relatava os crimes para a namorada. Agora vocês imaginam, Para a Aileen foi um choque ver a sua namorada ali, testemunhando contra ela. Ela achava que a namorada estivesse ali para defendê-la, mas não foi bem assim. A única pessoa que ela realmente amava queria vê-la enfrentar a pena de morte. Quando Tyra testemunhou, não fez contato visual com Wuornos, e foi então que ela se voltou contra ela. Wuornos não contestou os assassinatos. Se calou e viu que não tinha mais nada a perder, pois acabara de perder a única pessoa que ela confiava. E esse momento foi tão doloroso para a Aileen que ela realmente foi isso que aconteceu. Ela parou de negar, de gritar. Dali para frente ela só ficava quieta, concordava com tudo. Ela se transformou. Ficou realmente muito abalada pela traição da namorada. Bom, como que se deu esse julgamento? Na Flórida tem uma lei chamada Regra Williams. Evidências de outros crimes foram usadas para demonstrar o padrão de comportamento da Aileen. Então, com isso, a história dela ter cometido 7 assassinatos em legítima defesa acabou que caiu por terra. Segundo ela, Richard a havia estuprado e torturado, mas a acusação mostrou inconsistência na história e eles acabaram mostrando também os vídeos da sua confissão. A defesa de Aileen declarou que ela era mentalmente doente, sofria de transtornos de personalidade fronteiriça e antissocial. A sua infância conturbada e cheia de abusos arruinaram qualquer chance de uma vida adulta normal. E no dia 27 de janeiro, Aileen foi considerada culpada pelo assassinato em 1º grau e condenada à morte na cadeira elétrica. Em março, ela foi condenada também a mais 3 sentenças. Ela não foi condenada pela morte de Peter Sims, porque o seu corpo nunca foi encontrado. Então ela recebeu a sentença por 6 crimes apenas. E o caso da Aileen foi assim tão impactante, tão absurdo, que nos Estados Unidos, quando o juiz lê a sentença de morte, de um condenado, ele costuma dizer que Deus tenha piedade da sua alma. E na condenação da Aileen, ele foi muito, olha, foi uma coisa absurda. Ele olhou para ela e falou que Deus tenha piedade do seu cadáver. É pesado, é pesado. A casa onde morava a Aileen e a Tyra foi vandalizado, arquivos do caso foram roubados. O único advogado que questionou o primeiro julgamento, ele recebeu ameaças de morte. E havia também o boato de que o conselheiro municipal tinha negociado contratos
para livros e filmes em Hollywood sobre a história da Aileen. E realmente isso aconteceu, houve mesmo uma negociação enquanto estava correndo ali o julgamento e tudo mais. Já existia uma negociação para se fazer um filme da vida da Aileen. A Aileen assinou vários contratos ali. Aliás, não se sabe nem para quem foi esse dinheiro. Quem recebeu, porque não se tem notícia de familiares, né? As pessoas então passaram a duvidar realmente da culpa da Aileen. E com isso organizaram protestos, pediram um novo julgamento para que a Wuornos tivesse uma chance de defesa. A Aileen pediu perdão às famílias das vítimas e disse que se arrependia de tudo que havia acontecido. Ela começou então a apelar para a sentença de morte ser trocada, ao invés de cadeira elétrica, fosse trocada para injeção letal. No final da sua apelação, a Aileen deu uma entrevista a Nick Bromfield e agradeceu à sociedade por estragar a sua vida e fazer com que uma mulher estuprada fosse executada. E 4 dias antes de ser executada, a Aileen recebeu a visita da sua única amiga de infância, a Dawn, que nunca abandonou a amiga e sempre a visitava. E essa foto aí foi tirada nessa última visita. A execução da Wuornos aconteceu em 9 de outubro de 2002. Ela faleceu às 9h47 da manhã, no horário local, por injeção letal. Seu pedido foi atendido. Ela recusou o direito de ter uma última refeição que não poderia exceder $20 e optou apenas por tomar um café. As suas últimas palavras foram: "Sim, gostaria apenas de dizer que estou navegando com a rocha e voltarei, como no filme Independence Day, com Jesus. 6 de junho, como no filme. Grande nave-mãe e tudo. Eu voltarei. Eu voltarei." A Aileen foi a 10ª mulher a ser executada nos Estados Unidos e a 2ª na Flórida desde 1976, quando a Suprema Corte restaurou a pena de morte. O seu corpo foi cremado, as suas cinzas foram espalhadas debaixo de uma árvore por sua amiga de infância, Dawn. A Aileen pediu a ela que as suas cinzas fossem colocadas ali para que ela pudesse crescer naquele local. A Dawn disse que a Aileen gostava de ficar sentada ali debaixo daquela árvore quando estava triste. Segundo seu desejo, as cinzas foram espalhadas enquanto tocava a música Carnival, da Natalie Merchant. Bom, a avaliação psicológica e o legado que a Aileen deixou, né, gente? Analistas concluíram que os crimes da Aileen são compatíveis com o modelo psicopatológico de mulheres que matam. Ela demonstrava também sofrer de transtornos de personalidade borderline e transtorno antissocial. Muitos dos abusos que ela sofreu na sua infância e na sua vida toda, e também a sua vida de prostituição, teriam causado danos irreversíveis. E as experiências traumáticas que ela experimentou durante a maior parte da sua vida afetaram profundamente o seu estado psicológico. Isso inclui o abandono, né, que ela e o irmão sofreram pela mãe biológica, o fato da avó ignorar os abusos que eles sofriam pelo avô e a falta do desenvolvimento do vínculo mãe e filhos. Isso afetou geral, porque ela tinha problemas também para manter amizades, para manter relacionamentos, ela tinha problemas comportamentais, um temperamento explosivo. A infância traumática, sem dúvida nenhuma, seguida dos abusos físicos e sexuais, causaram traumas que levam a pessoa a desenvolver um comportamento chamado defesa primitiva. A pessoa fica fora de controle. Segundo o artigo da revista Vice, Aileen Wuornos é considerada heroína cult e ícone feminista por algumas pessoas. É visto como uma importante figura para alguns profissionais do sexo e para sobreviventes de violência sexual, porque a sua história mostra como a vida dessas pessoas estão constantemente ameaçadas pelo perigo que enfrentam com clientes, pelo estigma social e até mesmo por ataques de moralistas. Aqui na plataforma tem um documentário que foi produzido pela Investigação Discovery e ilustra muito bem tudo isso que eu contei para vocês. Vale muito a pena assistir. Tem também o filme Monster. Ele foi lançado 1 ano após a execução da Aileen. Recomendo também. Inclusive, este filme Monster, ele está participando este ano de uma mostra em Lisboa, uma mostra de filmes que aconteceu em setembro. Então, para quem não assistiu ainda, está bem interessante.
E eu quero ouvir de você, o que você tem a dizer sobre essa história? Afinal de contas, Aileen Wuornos, ela é vítima ou é monstro? Ou nenhuma das duas coisas? E se você gostou, compartilha com seus amigos. E a gente se vê em breve. É nessa que eu vou. Tchau!